Semana 34, dia 3. Suprimento matinal. 1 com meio-dia e 23 menos 25. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, estes vestimos com muito maior honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus entremesclou o corpo, concedendo muito mais honra ao membro que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Acima de tudo, temos de aprender a ministrar vida aos outros. A fim de o fazer, nós mesmos temos de ter vida. Parêntese que abre parêntese que fecha. Portanto, temos de aprender as lições da vida. Então, saberemos como ministrar aos outros. Na verdade, se tivermos vida, não haverá necessidade de ministrarmos de propósito vida aos outros. A vida já lhes terá sido ministrada. Não devemos tentar de maneira errada impressionar as pessoas de que sabemos fazer as coisas, de que somos espertos ou de que sabemos tudo. Antes, devemos simplesmente ajudar os outros a colocar a confiança no Senhor e a depender dele para tudo. Com isso em vista, devemos trazer um espírito e atmosfera de oração para ajudar os outros a ter uma vida de oração. Temos de criar uma atmosfera, a fim de que, aconteça o que acontecer, as pessoas orarão, esperarão no Senhor e confiarão nele para ter a sua presença e guiar claro. Uma pessoa mais fraca pode necessitar que sejamos pacientes e a contatemos constantemente. Esse tipo de contato contínuo e paciente apacentará as pessoas. Isso demora, mas não há mais nada que possamos fazer. A igreja cresce pelo apacentamento. Parêntese que abre parêntese que fecha. É impossível que apenas os irmãos líderes numa igreja cuidem do apacentar. Todos devem ter o encargo de cuidar dos outros. Isso exige paciência. CWWL 1973, 1974, volume 2, pp. 613 a 615. Leitura de hoje. Temos de aprender a confiar e depender daqueles que estão sob o nosso cuidado. Isso é ter comunhão adequada. Num sentido, somos os pais que nutrem os filhos, mas, noutro sentido, somos todos irmãos e irmãs. Portanto, devemos mostrar aos outros que não só eles dependem de nós, mas nós também dependemos deles. Essa dependência mútua é muito benéfica. Faz com que os outros se abram a nós, confiem em nós e tenham confiança em nós. Isso é, abrir as nossas veias para o sangue circular. Todos os membros devem estar abertos uns aos outros. Então, a circulação fará o trabalho adequado. Vimos que alguns que estão sob o nosso cuidado não se abrem a nós, por mais que passemos tempo com eles. Isso significa que não têm confiança em nós. A nossa conduta deve promover uma confiança mútua. Isso fará com que eles se abram a nós. Isso exige que dependamos deles, confiemos neles e lhes mostremos que precisamos da ajuda deles. Nunca devemos dar a impressão a ninguém que esteja sob o nosso cuidado que os estamos forçando a fazer alguma coisa. Todos nós temos de aprender os atributos de Deus. Desde o princípio, Deus nunca forçou as pessoas. Antes, Ele deu-lhes livre arbítrio. Parêntese que abre parêntese que fecha. Não forçar ou coagir as pessoas é contrário ao nosso conceito natural. Ao apacentar, contudo, devemos manter-nos afastados de forçar, coagir e convencer. Toda a comunhão que temos com os amados santos deve ser segundo a nossa própria experiência. Paulo disse aos Tessalonicenses: assim como sabeis o que fomos para cada um de vós, como um pai para seus próprios filhos, exortando, consolando e testificando, 1 Tessalonicenses 2:11 da manhã. Sem dúvida, Paulo deu testemunho de muitas coisas aos santos, mas grande parte do seu testemunho deve ter sido as suas próprias experiências.
Precisamos de experiências pessoais para sermos capazes de testificar aos mais jovens. Num sentido adequado, a ajuda que lhes rendemos deve ser do nosso próprio testemunho. O quanto podemos testificar desse modo depende de quanta experiência temos. Temos de ter uma certa quantidade de experiências de todos os pontos anteriormente mencionados. Quanto mais recebermos o encargo de apacentar os outros, mais coisas teremos de aprender. CWWL 1973, 1974, volume 2, pp. 615 a 616.